Oi família, tia Jaque aqui no Papo Político da L2 News, claro, tendo a honra de ser recebido por meu querido amigo, eu posso dizer um dos maiores líderes políticos do Brasil, André Moura. Obrigado pelo carinho, viu? Eu que agradeço, tia Jaque, aqui a sua visita, aqui na Secretaria do Rio de Janeiro, em Brasília, onde a gente cuida das pautas do governo fluminense, do governo do Rio de Janeiro aqui em Brasília, trabalhando muito, viu, tia Jaque? Sem dúvida. Graças a Deus, viabilizando, né, muitos recursos para obras importantes no estado do Rio de Janeiro, através do nosso trabalho, de toda a nossa equipe aqui na Secretaria, obras que o governador Cláudio Castro tem, com certeza, transformado para bem melhor a vida do povo fluminense. O governador Cláudio Castro, que faz um governo, né, que o povo do Rio de Janeiro sonhou por tantos anos, e que agora o governador tem feito isso, e a prova maior foi o reconhecimento do povo fluminense, quando reconduziu o governador, reelegeu o governador Cláudio Castro no primeiro turno com uma grande votação. Sim. O governador faz uma gestão, não é, como nunca visto no estado do Rio de Janeiro. Uma gestão onde os índices da segurança pública são os melhores dos últimos anos, na educação da mesma forma, na saúde do mesmo jeito, fazendo obras importantes, obras de infraestrutura, recuperando toda a malha viária do estado. E a gente fica muito feliz de fazer parte dessa equipe, não é, do governador, viabilizando, e esse é um dos nossos papéis, viabilizando a parceria, né, com o governo federal, viabilizando recursos para que o governador possa executar tantas obras, né, como ele tem feito, e lógico, muitas obras também com recurso próprio, graças a uma gestão que cortou gastos, cortou gordura, paga a folha dos servidores rigorosamente em dias, coisa que não se via no Rio de Janeiro há muitos anos, Sim. paga os servidores em dias, mas acima de tudo atende o sonho do povo fluminense. Isso é muito bom. E André, a nossa vinda a Brasília é justamente para falar sobre 100 dias de mandato. E que não é diferente, também é o tempo que você está novamente na secretaria. De 100 dias de mandato dá para fazer muita coisa. Ontem nós conversamos com alguns deputados federais lá de Sergipe. Em 100 dias de mandato, o que você já pode dizer a gente que já fez e que pretende fazer? Veja, já que na verdade o nosso trabalho no governo do estado do Rio de Janeiro, seja na capital fluminense ou aqui na capital federal, né, seja lá no Rio ou aqui em Brasília, é um trabalho que já na verdade é uma continuidade. Nós estamos no governo do Rio de Janeiro como secretário de Estado desde março de 2019. Sim. Né? Então já se vão aí mais de 4 anos, né, na função de secretário, auxiliando, né, o governo do estado do Rio de Janeiro. E esse ano, lógico, é um novo governo federal também. Né? Nós terminamos o governo do presidente Bolsonaro, iniciamos o governo do presidente Lula, e todo início de governo tem ajuste, tem mudança, o que é natural. Sim, né? sim. Cada governo, quando assume, monta a sua equipe, isso é natural. Né? Mas a gente já tinha muitos projetos em andamento, projetos que a gente já vinha trabalhando desde a gestão passada, né, e que continuaram tramitando, e que boa parte deles a gente conseguiu avançar muito nesses últimos meses, né, desse início de gestão do governo do presidente Lula. O governo é impessoal, né, e o que a gente tem feito é exatamente isso, levado esses pleitos do governo do estado do Rio de Janeiro. Todos os projetos de todas as secretarias passam por aqui pela Secretaria de Representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro em Brasília. Nós fazemos todos os encaminhamentos, monitoramos, vamos despachar, marcamos audiência com os ministros, marcamos audiência com a equipe dos ministros, fazemos os ajustes quando são necessários, mas graças a Deus, nesses primeiros meses do segundo governo Cláudio Castro e do início do governo do presidente Lula, nós temos avançado muito, já levamos recursos nesses primeiros meses para o estado do Rio de Janeiro, né, em várias parcerias, e o que é mais importante, né, é uma solução de continuidade. Né? Nós não temos o que dizer diferente disso. Né? Muda o governo, mas as ações são as mesmas. Né? Então a gente trabalha da mesma forma e, graças a Deus, levando muitos recursos. Nos últimos anos, né, estamos à frente da secretaria no governo do estado do Rio de Janeiro e na gestão do governador Cláudio Castro. O Rio de Janeiro tem tido um volume de recursos, né, dessa parceria com o governo federal muito bom. E o que é mais importante, tia Jaque, é que esses recursos são aplicados de forma correta. O governador Cláudio Castro tem tido essa preocupação.
aplicar os recursos. Lá as obras têm início, têm meio, têm fim. Sim. Elas são entregues à população, né? Compromisso. E, logicamente, uma equipe muito ágil, o que é importante. A gente sabe que a tramitação aqui junto ao governo federal é muito grande. Sim. Se não tivermos uma equipe ágil, não é? Logicamente que você termina o governo e não consegue transformar aquele recurso em obra, não consegue transformar em resultado. Mas graças a Deus, tanto a nossa equipe aqui, né, que o governador Cláudio Castro nos deu a condição de montar uma grande equipe, como também lá no Rio de Janeiro, tem nos dado esse suporte e a gente tem avançado muito. Agora, nós estamos numa continuidade, novos projetos estão tramitando, mas o que é importante é as obras estão acontecendo. O Rio de Janeiro sempre teve problema, a gente sabe, na área de segurança pública. O governador Cláudio Castro, graças a Deus, melhorou muito, lógico. Problemas continuam tendo, como em todo lugar. É verdade. Mas não é, os resultados da segurança pública são fantásticos, de apreensão de drogas, de apreensão de fuzis, não é, de prisão daqueles que comandam o tráfico, que comandam, não é, a marginalidade no Rio de Janeiro. Então, os números são realmente números muito bons, como nunca visto anteriormente. Da mesma forma na saúde, a educação avançando muito, geração de emprego. Tia Jaque, é impressionante o quanto o governo Cláudio Castro e o governador pessoalmente têm conseguido viabilizar novas empresas, novas indústrias, que gera divisas, que movimenta a economia do estado do Rio de Janeiro, mas também gera emprego e renda para o povo carioca, para o povo fluminense. Né? E o governo Cláudio Castro tem avançado muito nessa área, né? Tem avançado e muito. A prova maior disso é que nós tínhamos, antes da gestão do governador, o estado do Rio de Janeiro era conhecido nacionalmente como um estado endividado, um estado que não pagava os seus fornecedores, um estado que chegou a ter 4 meses de salário de servidores em atraso e mais o 13º, e hoje, graças a Deus, a realidade do estado do Rio de Janeiro é outra, completamente diferente. Os salários são pagos rigorosamente em dias, não há atraso, o 13º é pago antecipadamente, os fornecedores recebem também da mesma forma em dias, e é um estado que avança muito, e os números mostram isso. O estado do Rio de Janeiro se planeja a passos largos para um futuro, não é, assim, com muita perspectiva de muitos avanços, muitos investimentos, principalmente porque o governador Cláudio Castro soube também abrir as portas para parceria com a iniciativa privada. Então lá, a iniciativa público-privada é uma parceria que tem dado um resultado e tem uns números que realmente mostram que esse trabalho do governador Cláudio Castro tem melhorado muito a vida e a economia do povo do estado do Rio de Janeiro. Você diria que tudo isso foi em pouco tempo? Veja, tia Jaque, isso tudo foi em pouco tempo, mesmo porque, lógico, um mandato, um mandato e agora o início de um outro mandato, mas quando a coisa é feita com muito planejamento, e aí eu acho que isso é o grande avanço do governo Cláudio Castro, logicamente, cortar a gordura, cortar gastos desnecessários. O governador soube fazer isso no Rio de Janeiro, mas muito planejamento, não é? Uma equipe preparada, uma equipe realmente muito competente, que planejou o estado do Rio de Janeiro a curto, médio e longo prazo. Entendi. É um governo que não faz uma gestão somente para o governo que termina no dia 31 de dezembro de 2026, que é quando termina o mandato do governador Cláudio Castro. Mas é um governo que planeja o estado do Rio de Janeiro para o futuro. Quem venha a ser o próximo governante do estado do Rio de Janeiro vai receber um governo e queira trabalhar da mesma forma, trabalhar da continuidade, não é? Que não queira levar para a questão política, porque esse é um governo meu, é outro, que queira dar continuidade. É um planejamento que foi feito a curto, médio e longo prazo, vai ter com certeza um resultado muito positivo. A prova maior é que esse planejamento feito pelo governador Cláudio Castro, os resultados estão acontecendo. E é público, a olhos vistos quando você chega no estado do Rio de Janeiro. Você vê a economia funcionando, a economia girando, movimentando o estado. Você vê as pessoas tendo poder aquisitivo melhor. Você vê uma educação com índices cada vez melhores dos alunos da rede pública do estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, a saúde. A agenda do governador Cláudio Castro da saúde é impressionante, de entregas, inaugurações de unidades de saúde, de hospitais, de reformas, de ampliação, de novas redes, de ambulâncias, de equipamentos. São agendas na área de saúde semanais, logicamente, e que isso dá uma condição de uma saúde muito melhor do que era visto anteriormente no estado do Rio de Janeiro. Então, o estado do Rio de Janeiro hoje
não é porque eu faço parte da equipe do governador Cláudio Castro, comandado pelo governador Cláudio Castro, não, mas verdadeiramente hoje é uma nova realidade. Existem hoje duas histórias no estado do Rio de Janeiro, uma construída antes e uma outra construída depois da gestão Cláudio Castro. Eu consigo perceber, André, em seus olhos e nas suas falas, o orgulho que você tem em fazer parte do governo do Rio. E que não é diferente o orgulho que você deve ter em ver Yandra trabalhando como deputada. Mas você, como pai e como ex-deputado, como é que você enxerga Yandra deputada? Pois é, Yandra é a realização dos sonhos, não é, para o estado de Sergipe, que ela começa a transformar esses sonhos em realidade. Eu hoje cumpro minha missão como empregado do estado do Rio de Janeiro, né? Mas o meu amor por Sergipe ele é incondicional, né? E eu tenho dado demonstrações disso, né? Que mesmo não tendo cargo em Sergipe, e eu já estou fora, né, de exercer cargo no estado de Janeiro, no estado de Sergipe, perdão, há quase 5 anos, né? 4 anos e meio praticamente, desde quando eu perdi a eleição para o Senado em 2018, mas nada disso deixou que a gente continuasse ajudando o estado de Sergipe dentro das nossas possibilidades. Verdade. Não é? Lógico, quando você não tem um cargo, quando você não exerce nenhum cargo no estado do Rio de Janeiro, seja político, de deputado, de senador, ou de prefeito, ou de secretário de Estado, lógico que esse poder de ajuda ele fica muito limitado. É, menor. Mas hoje eu vejo, né, que Yandra transforma muitos dos meus sonhos em realidade. Eu estive deputado federal, né, por 2 mandatos, ocupei todos os cargos, com exceção da mesa diretora da Câmara, mas todos os cargos, né, que um parlamentar poderia sonhar em exercer e que nenhum sergipano nunca exerceu, e em um deles, inclusive, que nenhum brasileiro, eu fui o primeiro brasileiro na história a exercer, que foi o cargo de líder do governo no Congresso Nacional, como deputado federal, Sim. Que até então todos os líderes tinham sido senador da República, para liderar o Senado e a Câmara, e pela primeira vez na história, um deputado federal, que foi de Sergipe, André Moura, foi líder do Congresso para liderar a Câmara e o Senado. Né? Verdade. O presidente Michel Temer me confiou essa missão, mas eu fui líder do meu partido, eu fui líder do meu bloco partidário da Câmara, né, que eram 7 partidos com 204 deputados federais. Eu fui líder da oposição, fui líder do governo na Câmara e líder do governo no Congresso Nacional. Então eu cheguei no topo, não é, de quem está ali dentro do Congresso Nacional da Câmara. Logicamente, poderia almejar, lógico, não fui presidente da casa. Mas tive a oportunidade de ajudar muito o meu estado. Tive a oportunidade de fazer uma política diferente como nunca foi feita anteriormente, de forma republicana, porque anteriormente você exercia um mandato de deputado federal, e isso ainda ocorre, infelizmente, muito hoje, em todo o país, não é Sergipe, todo o país. Exerce o cargo de um mandato de deputado federal, mas você só ajuda aquele município que o prefeito tem compromisso com você. É verdade, infelizmente. E André Moura fez uma política diferente. Ajudei os 75 municípios do estado de Sergipe, independente da cor partidária. Ajudei prefeito que era aliado meu, mas ajudei prefeito que era adversário meu. Ajudei a todos. Não tem um que possa abrir a boca para dizer que não teve ajuda, e os recursos viabilizados por André Moura, enquanto deputado federal. Prova maior disso, temos a capital Aracaju. O prefeito Edivaldo Nogueira é prova viva disso. Edivaldo Nogueira não votou em mim para o Senado em 2018, mas eu coloquei mais de R$500 bilhão na prefeitura de Aracaju para as principais obras que o prefeito Edivaldo Nogueira, né, construiu, que o prefeito Edivaldo Nogueira executou e tornou realidade no seu primeiro mandato. Foram recursos do mandato de André Moura. Poderia falar aqui... Mesmo não votando em André... Mesmo não votando em mim para o Senado, não votou em mim para o Senado, mas eu poderia aqui citar a Oswaldo Aranha, que era um problema sério que foi resolvido graças a André Moura. Todo o recapeamento asfáltico de Aracaju foi recurso de André Moura. Euclides. Né? Euclides Figueiredo, Augusto Franco. A Canal 3 do Augusto Franco, não é? O Barroso, a creche do Augusto Franco foi inaugurada recentemente, foi recurso do nosso mandato. O corredor de ônibus, né, da Hermes Fontes, que hoje causa muito problema, mas a minha parte foi feita. Eu coloquei o recurso. A execução do problema mesmo. Né? Exatamente. Então você tem Euclides Figueiredo, você tem... 17 de março. O 17 de março foi uma revolução de obras com recurso de André Moura.
17 de março foi a revolução de obras no recurso de André Moura, a própria maternidade tem recurso de André Moura, a creche do Augusto Franco, recurso de André Moura, né? A maternidade foi todo recurso meu, a gente ajudou. Né? Mas os asfaltos do 17 de março, as pavimentações do 17 de março, do Santa Maria da mesma forma, né? Como eu já disse, o acabamento asfáltico de Aracaju quase todo no primeiro mandato foi recurso nosso de André Moura. Não é? Se você for no Bugio, o Centro de Excelência do Esporte, de Iniciação do Esporte, foi recurso de André Moura, não é? Que hoje até recebe um novo nome, uma nomenclatura que foi batizada pela prefeitura, não me recordo. Enfim, mas essa é a prova maior, e não foi só Aracaju, não, foi todo o estado de Sergipe, que eu fiz uma política republicana diferente, independente de ter o apoio do prefeito ou não. O meu compromisso foi com as pessoas, em contribuir para melhorar a vida das pessoas, em Aracaju, em Socorro, no Sertão, no Agreste, no Baixo São Francisco, na região sul, na Centro-Sul, no Vale do Potiguiba, do Japaratuba. Foi assim que funcionou o mandato de André Moura. E hoje eu vejo André fazendo essa mesma política, uma política grande, uma política, não é, escrita com letras garrafais. E André, sem sombra de dúvidas, ela já constrói uma das mais belas páginas da história, né, de um parlamentar sergipano aqui em Brasília. Veja, tia Jaque, com toda essa força que eu exerci, líder do governo, líder do meu partido, líder do meu bloco, eu passei 2 anos e 11 meses para poder aprovar o meu primeiro projeto na Câmara Federal. 2 anos e 11 meses. A deputada Yandra, em menos de 100 dias, ela aprovou 2 projetos, isso é recorde na Câmara, de autoria dela. O primeiro projeto que garante a todas as mulheres o direito de ter um acompanhante em todo o procedimento que ela vai fazer na área de saúde, seja na rede pública ou privada de saúde. Eu vi. A médica a paciente vai fazer uma cirurgia, ela tem direito a escolher um acompanhante de sua livre escolha para lhe acompanhar. Porque o que a gente viu recentemente, e a imprensa divulgou muito isso, foi quantas mulheres foram abusadas. Verdade. Né? Em exames, em cirurgias. Até mesmo em parto. Em parto, um absurdo. Verdade. Recentemente eu vi uma matéria que foi publicada em toda a imprensa nacional, um médico, anestesista, se não falha a memória, enfim, a mulher no procedimento, enquanto ele fazia o procedimento cirúrgico, ela anestesiada, ele abusava sexualmente. Foi isso mesmo. Hoje, com o projeto da deputada Yandra, toda mulher tem esse direito a ter um acompanhante. Logicamente que o projeto foi aprovado na Câmara, segue para o Senado, a deputada ainda está acompanhando, mas já foi aprovado na Câmara, dando esse direito às mulheres. E recentemente a deputada ainda aprovou um projeto que é voltado para os autistas. Uma luta da deputada Yandra, uma luta de todas as famílias que têm um autista, né, na sua família, de muitos anos, que a deputada Yandra, em menos de 100 dias de mandato, transformou em realidade. Preparou o projeto, dialogou com os líderes partidários, dialogou com o presidente da casa, e conseguiu a deputada Yandra aprovar o projeto por unanimidade, que é difícil acontecer na Câmara Federal. E ela é a primeira parlamentar que em menos de 100 dias aprova 2 projetos de sua autoria no início de um mandato, dando aos autistas um direito que é mais do que óbvio. É verdade. Se o cidadão, a pessoa, tem um autismo, lógico que essa é uma situação que é para a vida toda. E para que a necessidade do autista, todos os anos, estar fazendo um exame, passando por uma avaliação médica. Para ter que provar. Para ter que provar que tem autismo e para ter seus direitos garantidos. Isso acabou graças à iniciativa e o trabalho da deputada Yandra. Então, Yandra faz isso. Yandra já foi eleita. 3 mulheres foram eleitas na Câmara para cuidar das pautas das mulheres. Uma para coordenar a Secretaria da Mulher, uma para coordenar a Procuradoria da Mulher e a outra para coordenar o Observatório Nacional da Mulher. 3 deputadas. Veja, deputada Benedita da Silva, que foi governadora do Rio de Janeiro, deputada de vários mandatos, foi eleita para ser a coordenadora da Secretaria da Mulher na Câmara. A deputada Soraya Santos, também do Rio de Janeiro, deputada no 3º ou 4º mandato, foi eleita para ser a coordenadora da Procuradoria da Mulher. É a deputada Yandra, que orgulho. De Sergipe. No primeiro mandato, eleita para coordenar o Observatório da Mulher.
3 mulheres hoje comandam a política, coordenam as políticas públicas das mulheres na Câmara. 3 mulheres suas coordenadoras. Deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro, todas de vários mandatos, e a deputada Yandra já mostrou por que veio. Já é a coordenadora, não é? Uma das 3 coordenadoras, né? Então, isso é a prova do trabalho de Yandra. Além disso, vejam, Yandra, pela sua articulação, pela sua postura, pelos seus encaminhamentos, já é vice-líder do União Brasil. Ela já é vice-líder de uma bancada de 59 deputados. Tem um líder que é o deputado Elmar e ela é vice-líder. Então, veja, tudo isso é motivo de muito orgulho. Verdade. Mas, acima de tudo, é aquilo que nós dizíamos, não é? A força da mulher sergipana. Yandra foi a primeira deputada mulher na história de Sergipe eleita para o parlamento. No mandato tem 2, ela e Catarina, mas a primeira que foi eleita, que atingiu o coeficiente eleitoral, foi Yandra. Yandra, ela entrou para a história como a primeira deputada federal mulher eleita pelo estado de Sergipe. E ela quebrou um outro tabu, né? Quebrou um outro recorde. Além disso, ela, além de tudo isso, a deputada federal mais bem votada da história de Sergipe entre homens e mulheres. Então, Yandra faz um grande trabalho, faz grandes debates, faz parte das principais comissões da Casa, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão da Mulher, que é uma bandeira de luta dela, não é? Yandra agora está na comissão que está discutindo a reforma tributária. Veja a capacidade de Yandra, de articulação. Yandra está na comissão da reforma tributária e agora está na comissão da nova lei de licitações. Então, a reforma tributária, que é uma discussão, um debate extremamente importante para o país, Yandra está na comissão da reforma tributária, né, discutindo, debatendo, né, e levando a opinião dela, e principalmente do Estado de Sergipe, contribuindo na construção da reforma tributária no país. E ela está na comissão também da nova lei de licitações. Então, veja, as funções, as missões de Yandra são muito grandes, não é? Líder do partido, vice-líder do partido, coordenador do Observatório Nacional da Mulher na Política, membro das principais comissões da Casa, Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, da Mulher, que é uma bandeira de luta dela, agora membro da Comissão da Reforma Tributária. Pois é. Da Reforma Tributária, da nova lei de licitações, enfim. Então, muito orgulho do mandato que ela está fazendo, mas tudo isso que ela faz é impressionante. Quando chega em Sergipe, cumpre uma agenda, né, gigantesca. Verdade. Gigantesca, cumprindo a agenda. E agora, Yandra foi que levantou a bandeira em Sergipe, que até então ninguém tinha feito, Yandra levantou e levou essa bandeira para o governador Fábio, e os dois juntos estão conduzindo esta luta, que é a questão do preço do combustível. A Petrobras definiu uma nova política de preços para os combustíveis no Brasil. E os outros dois estados que não estão sendo contemplados, Sergipe e Bahia. Verdade. E Yandra lidera essa discussão. Essa semana esteve com o ministro das Minas e Energias, uma audiência marcada por ela. Ela convidou o governador Fábio Tidieri, convidou o senador Alessandro, que é o coordenador da bancada. E ela está nessa discussão, né? Numa discussão que é uma luta, não é? E que Sergipe e Bahia não pode ficar à parte de um benefício, de uma política pública de governo para todo o país. Só Sergipe e Bahia não vai ter não é, a redução do preço do combustível. Sim, que absurdo. E é um absurdo. E isso, tia Jaque, desencadeia, não é, um aumento em toda uma cadeia, de alimentos, não só de transporte, mas dos alimentos, porque, logicamente, o combustível mais caro em Sergipe, os alimentos chegam lá mais caros. Exatamente. Né? Então, isso é uma preocupação da deputada Yandra, e ela está numa luta, levantou a bandeira, e hoje ela é a voz mais forte nessa luta, ao lado do governador Fábio Tidieri, para que Sergipe tenha os mesmos direitos que tem em todos os demais estados do país. Sergipe e Bahia tem esse mesmo direito, que é a redução do preço do combustível para o povo sergipano. André, faltando 3 anos e quase 8 meses para finalizar o primeiro mandato da deputada, corre algum risco dela, não é que deixar de ser deputada, mas concorrer à candidatura em 2024 à Prefeitura de Aracaju? Tia Jaque, veja, eu vou usar as palavras da deputada Yandra, né? Ela tem dito que agora ela está focada, né? E aí a prova, tudo que eu falei aqui é a prova disso, que ela está muito focada no mandato dela, né? Yandra agora mesmo viajou, está na China, em uma missão oficial na China, não é? Apenas 5 parlamentares foram escolhidos para ir à China, no meio de 513.
em um convite feito pelo governo chinês, é uma imersão para discutir gestão pública e mobilidade urbana. A China é um exemplo de gestão pública, hoje é a segunda maior potência do mundo, não é? É a segunda maior potência do mundo, não é? Trabalhando para ser a primeira. Trabalhando para ser a primeira. Os Estados Unidos e a China cada vez mais encostando nos Estados Unidos. É um exemplo de gestão pública, é um exemplo de mobilidade urbana, moderna e sustentável. E Andra foi convidada para fazer essa imersão lá. São aí, não é, 11 dias de curso no governo chinês. Não é? Então ainda tem se preparado muito para fazer um grande mandato, mas contribuir com o estado de Sergipe. Então, e ainda está focada muito no mandato. Ela tem dito isso, ó, este ano estou focada no mandato. Questão de eleição no próximo ano, ser candidata ou não, esse é um debate que ela fará no momento oportuno. E ela já tem dito que esse momento oportuno não é 2023, será esse debate deflagrado e ela fará esse debate em 2024. Ela falou na Rio FM que o título dela permanece em Japaratuba. Isso, lógico. Vota na mãe. Meu título permanece em Japaratuba. Ela tirou o título em Japaratuba para votar na mãe, né? Lógico. Ela votou na mãe. Mas a mãe agora não é mais candidata, a mãe não tem mais eleição, né? Né? Verdade. Porque na verdade o que se falava no programa de Fábio Henrique, lá na Rio FM, é que poderia ser em Socorro ou Aracaju. Ela disse, olha, meu título é de Japaratuba. Não sei. E aí, André, você acha que não é que você descarta a possibilidade, mas é que no momento a deputada não fala sobre... Não, no momento ela não está falando sobre isso, ela já disse que ela vai falar sobre a eleição municipal, mas no momento certo que ela entende, e eu estou repetindo o que ela tem dito, que será feito no próximo ano. A deputada está discutindo o mandato dela, e ela está certa, está focada, ela faz um grande mandato, e eu falo isso... Não é porque eu conheço, né, as dificuldades de você fazer um grande mandato. São 513 deputados aqui na casa que eu falo na Câmara, porque a gente estamos aqui em Brasília, mas ainda faz um grande mandato. Então, essa questão, disputar uma eleição no próximo ano, Aracaju, Socorro, ou não disputar, ela já disse que fará esse debate, mas não agora, e fará no próximo ano. Ela já disse, meu título... mas eu vi a entrevista, ela disse, meu título, por enquanto... Foi. Por enquanto, está em Japaratuba. Por enquanto. Pode permanecer ou pode não permanecer. Verdade. Não é? Ela tirou o título em Japaratuba, lógico, para votar na mãe. Não é? Sim. A mãe agora não é mais candidata, porque ela já está reeleita prefeita. Não é? Verdade. Então, como ela disse, por enquanto, candidata é Japaratuba, ou seja, pode permanecer ou pode ser transferido. É verdade. André... eu vi que você falou muito bem do governo do Rio, até porque você faz parte da equipe, tem visto o trabalho. E eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito aos nossos colegas deputados. Como você avalia um pouco mais de 100 dias o governo de Fábio Mitidieri? Tia Jaque, veja. Primeiro que o governo Fábio é tudo aquilo que nós e Fábio está transformando isso em realidade. Tudo aquilo que nós que estivemos com o Fábio, desde o primeiro momento, desde a sua pré-campanha, caminhamos com o Fábio, fomos um dos primeiros a caminhar com o Fábio pelo estado de Sergipe, antes mesmo dele ter sido escolhido dentro do nosso agrupamento como candidato ao governo, a gente já fazia essa agenda com o Fábio, percorrendo todo o estado de Sergipe. E desde aquele momento nós dizíamos isso em alto e bom som, e nós tínhamos consciência plena que Fábio já era ali o mais preparado para conduzir os destinos de todos nós sergipanos pelos próximos anos. Dissemos isso na pré-campanha, reafirmamos isso no primeiro turno e reafirmamos isso no segundo turno. E Fábio não tem nos decepcionado, muito pelo contrário, tem nos surpreendido pela sua quietude, uma agenda que é assim monstruosa, quando eu falo monstruosa, assim, quase que 24 horas por dia. Uma loucura. Você vê Fábio, ele participa de tudo, faz questão de estar presente em tudo, atende, conversa, dialoga, planeja, que é importante, dialoga com a iniciativa privada, dialoga com o governo federal aqui em Brasília, vai para o interior, vai para os eventos, entrega obras, anuncia novas obras, enfim, Fábio está
presente, e é impressionante isso, como ele consegue, e essa é a verdade, está presente, não é, assim, todos os compromissos. Em todos os compromissos, em todas as agendas, conduz com altivez, sabendo o que está fazendo. Então, o Fábio faz uma gestão moderna, eficiente, diferente, não é como os sergipanos sempre sonharam. Eu não tenho nem dúvida, e eu sou, como eu já disse, né, eu sou um cara muito... eu sou entusiasta do governo Fábio, porque eu vejo o Fábio transformando tudo aquilo que nós tínhamos certeza que ele ia fazer em realidade e fazendo mais. E não tenho nem dúvida que Fábio fará um governo cada vez melhor, não é? Fábio tem um governo que ele define um planejamento, né? E está cumprindo à risca esse planejamento. E eu tenho certeza que lá na frente, ao fim desse primeiro mandato dele, porque eu tenho certeza que da maneira que está, o povo de Sergipe não deixará Fábio, não é, pensar em não ter o segundo mandato. O povo de Sergipe vai convocá-lo para um segundo mandato, não tenho nem dúvida disso. O povo de Sergipe vai convocá-lo para que ele dê continuidade a esse primeiro mandato. Eu tenho certeza que ao fim desse primeiro mandato, o povo de Sergipe, e todos nós que tivemos com o Fábio desde o primeiro momento, vamos olhar para trás e vamos orgulhar muito da missão, que foi da missão que foi confiada a ele e que ele está fazendo e vai fazer com muito êxito e, modéstia à parte, assim, com muita excelência. E quem ganha é o povo de Sergipe, lógico, né, André? Lógico. André, o que o povo tem dito nos bastidores é que em 2026 tem 2 vagas no Senado e citam muito o seu nome para ocupar lá uma das cadeiras, até porque eu acredito que o povo de Sergipe tem se arrependido muito da última eleição você não ter sido eleito. Existe a possibilidade de André vir candidato a senador em 2026? Já que veja, a política ela é muito dinâmica, não é? Ela é muito dinâmica. Veja, tem pessoas que dizem que porque a política ela é ingrata, a política nos traz algumas decepções, é verdade. Mas a boa política nos permite você transformar muitos sonhos em realidade. E eu sou um homem feliz porque eu sei que através dos mandatos que eu exerci, não é, principalmente aqui em Brasília, eu pude transformar muitos sonhos dos sergipanos em realidade. Nenhum parlamentar pode somar todos, Tia Jaque, todos que já foram e que são. Nunca levou o volume de recursos para obras que melhoraram a vida dos sergipanos como André Moro levou. Foram mais de 2,4 bilhões de reais, quase 2 bilhões e meio de reais. Obras que aconteceram e que algumas estão ainda acontecendo. Então, isso é o bom da política. É você olhar para trás e ver que você cumpriu sua missão. E aqui em Brasília, modéstia à parte, eu cumpri a missão que o povo sergipano me deu e cumpri com excelência. Agradar a todos é impossível, porque nem Deus, nem Senhor Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, quanto mais nós, seres humanos e simples mortais que somos. Mas cumprimos a nossa missão com muita altivez, levando melhoria de vida para o povo de Sergipe. Para todos, sem exceção, para todos os municípios. A política me deu a oportunidade de ser conhecido nacionalmente. Quando eu perdi a eleição para o Senado em 2018, eu recebi convite de 3 estados para ser secretário de governo. De 3 estados. Optei pelo estado do Rio de Janeiro. E muito feliz em poder estar mostrando o meu trabalho. Eu sou de todos os secretários atuais do estado do Rio de Janeiro que tem mais tempo exercendo o mandato. Estou lá desde março de 2019. Então, a política me deu essa oportunidade de mostrar também o meu outro lado, de gestor, o lado que eu tenho feito lá no estado do Rio de Janeiro. Né? O trabalho que eu tenho feito lá no estado do Rio de Janeiro. Então, a política é muito dinâmica. Né? Eu acho que a gente tem que cumprir etapas. Cada etapa no seu tempo. Nós estamos nos avizinhando na eleição municipal que é no próximo ano. Verdade. E vamos discutir a eleição municipal no tempo certo. Sentando com o governador Fábio Tidieri, que é o líder maior do nosso agrupamento, e discutindo município por município. Vencida a etapa das eleições municipais, vamos discutir eleições de 2026. Mas eu digo que a política é muito dinâmica, não é? Você olha para hoje para a política, ela está de um jeito, amanhã ela está de outro, igual a nuvem, você olha, está de um jeito, amanhã está de outro, como dizia né? Tancredo. Então, falar de 2026 está muito longe.
Mas quando você diz assim, minha missão foi cumprida porque tudo que eu fiz eu pude ajudar Sergipe, não quer dizer que você não pense em... Não, a missão que eu cumpri foi cumprida dos mandatos que eu exerci. Entendi. Né? Mas eu sei que ainda tem muito por ser feito pelo Estado de Sergipe. Né? E muito pelo contrário, né? Eu tenho um sonho muito grande de poder voltar a ajudar o Estado de Sergipe. Mas voltar de como, de que maneira, não é? Eu acho que está muito cedo. Vamos aguardar. Não é? Eu tenho uma missão a cumprir hoje como secretário, que eu sou do Rio de Janeiro, como empregado, que eu sou do governo fluminense. Muito feliz, né, e orgulhoso com o mandato que André está fazendo enquanto deputado federal. Mas vamos aguardar. 2026 está distante. Vamos passar para 2024 primeiro, vamos chegar em 2026 mais depois. Perto, né? Eu entendo que 2026, e é uma posição minha, não é? Não conversei isso com o governador Fábio, nem com ninguém, mas assim, você me pergunta, André, 2026, você tem alguma posição, em alguma candidatura que você entenda que já é uma posição sua tomada? Eu posso dizer que eu entendo que 2026, não é, Fábio deve ser, até pelo que ele tem feito como governador candidato à reeleição, e já disse isso em outras ocasiões, se é um compromisso que eu já tenho para 2026 com o Fábio Mitidieri. Bom. Pronto, esse é um ponto. O restante, vamos sentar, vamos discutir, vamos dialogar. Fábio é o líder maior do grupo, né? Ele vai conduzir o processo de 2024 e depois eu tenho certeza que ele irá também conduzir o processo de 2026. Bom, família, esse foi o Papo Político com um dos maiores líderes políticos, meu querido amigo André Moura. André, mais uma vez, obrigado por nos receber, viu? Já aqui eu que agradeço, viu? Muito feliz de estar lhe recebendo aqui, na sua visita, e de toda a sua equipe, aqui em Brasília, aqui na Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro em Brasília. Aqui é um pedacinho, né, do Estado do Rio de Janeiro em Brasília, né? Mas tenho a certeza aqui que tem um sergipano com coração, com sangue sergipano, com muito orgulho de ser sergipano. Isso é uma coisa que eu faço questão de dizer onde eu chego, meu irmão. Sou sergipano com muito orgulho. Carrego o sangue do povo trabalhador, o povo que faz acontecer, que é o povo sergipano. Tamo juntos, forte abraço, Deus lhe abençoe sempre. Papo Político aqui em Brasília.